Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática e a última aula do quinto ano, a última aula da nossa playlist, a aula número 73. Então, nós fizemos aí um projeto com a ajuda de vocês, né? Fui criando forças, fui criando ânimo e consegui terminar esse projeto muito legal aí de aulas para o quinto ano. 73 aulas, 73 videoaulas, né? Numa playlist aí, trabalhando todos os conteúdos do quinto ano. E nessa última aula que a gente vai falar, vamos falar a respeito do volume do cubo e do paralelepípedo, certo? Vamos trabalhar então o volume desses dois sólidos geométricos. Vem comigo! Olha só, quando a gente olha para essas duas imagens aqui, a gente vê claramente o empilhamento, certo? E se nós temos um empilhamento, nós podemos calcular, né, o volume, o espaço que esse empilhamento está ocupando, certo? Mas presta bastante atenção, esses empilhamentos estão formando sólidos geométricos bem conhecidos, né? Que são o paralelepípedo e o cubo. E nesses casos específicos, onde o empilhamento tem esse formato de um paralelepípedo ou de um cubo, a gente vai ver que tem uma forma mais fácil de encontrar o volume, de encontrar o espaço ocupado por eles. Mas antes de chegar nessa forma mais fácil, né, vamos primeiro fazer como a gente está acostumado. Para a gente calcular o volume disso aqui, ó, desse empilhamento, né, eu vou representar o volume só pela letra V. O que eu posso fazer? Eu posso contar quantos bloquinhos tem na primeira camada. Depois eu multiplico pela quantidade de camadas que eu tenho, certo? Então nessa camada que eu vou estar pintando de laranja aqui, ó, nessa primeira camada aqui, certo? Uma camada aqui, ó, a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 bloquinhos, 8 cubinhos, né? Ó, são 8 cubos, onde cada aresta tem 1 metro. Então eu tenho 8 metros cúbicos só nessa primeira camada. Aí eu vou pegar a segunda camada que eu vou pintar aqui de azul, ó. Eu vou ter mais 8 metros cúbicos na segunda camada. E vou pegar a terceira camada que eu vou pintar de vermelho e eu vou ter mais 8 metros cúbicos. Então, sempre atentos, né, qual é a unidade de medida que está sendo usada. Aqui a gente está falando de metros cúbicos, porque a aresta de um cubinho aqui, ó, tem 1 metro. As arestas têm 1 metro, então é 1 metro cúbico, certo? Então eu tenho 3 camadas, onde cada camada tem 8 metros cúbicos. Basta fazer 3 vezes 8, tá? Que vai dar 24 metros cúbicos. Esse é o volume, o espaço ocupado pelo paralelepípedo. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Acho que não, né? E o volume do cubo? Bom, o cubo está na unidade de medida centímetros cúbicos, porque está indicado aqui na figura que a aresta de um cubinho, as arestas desse cubinho aqui, todas têm 1 centímetro. Então a gente está falando do centímetro cúbico, né? A unidade de medida aqui é o centímetro cúbico. Então, para eu determinar aqui o volume do cubo, né, eu vou fazer o quê? Bom, eu vou pegar uma camada, vou pegar aqui a primeira camada, e vou contar quantos cubinhos tem nessa primeira camada. Aqui a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4 cubinhos na primeira camada, tem mais uma camada aqui embaixo, então são 2 camadas com 4 cubinhos cada uma, ou seja, 2 camadas vezes 4 centímetros cúbicos. E aí o volume vai dar 8 centímetros cúbicos. Esse é o formato, né? A forma que a gente faz. A gente conta a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e depois multiplica. Agora, reparem que tem uma outra possibilidade de eu chegar no mesmo resultado. O volume do paralelepípedo, por exemplo, eu poderia calcular ele multiplicando as 3 dimensões que ele tem. O comprimento, a largura e a altura. Olha só, se eu quero calcular o volume desse paralelepípedo, eu sei que as arestas dos cubinhos todas têm 1 metro. Então aqui tem 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Então só no comprimento eu já tenho 4 metros. A largura também, ó, tem 1 metro aqui e tem 1 metro aqui. São 2 cubinhos na largura, portanto eu tenho um total de
2 metros. 2 metros na largura. E se eu contar a altura, ó, tem 1 metro aqui, mais um aqui, mais um aqui. 3 metros de altura. Então é um paralelepípedo que tem essas dimensões. 4 metros na largura, 4 metros no comprimento, 2 metros na largura, 3 metros na altura. Se eu multiplicar essas três dimensões, ó, o comprimento, que é 4 metros, vezes a largura, que é 2 metros, vezes a altura, que é 3 metros, eu vou chegar no mesmo resultado, que é 24. Olha só, 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 vai dar 24. 24 metros cúbicos. Tá? Então chegamos aí no mesmo resultado. Como que nós chegamos nesse resultado mesmo? Multiplicando as três dimensões: comprimento, largura e altura. E no cubo? O cubo também vale essa propriedade? Vale, né? Claro que sim, ó. Vou colocar aqui em cima do cubo. O cubo ele tem, ó, como cada aresta dele aqui tem 1 centímetro, então tem um aqui, mais um aqui, 2 centímetros no comprimento. Aqui a mesma coisa, 1 mais 1, 2 centímetros na largura. E na altura a mesma coisa, 1 mais 1, 2 centímetros. O cubo sempre tem as arestas do mesmo tamanho, né? Por isso que aqui ficou 2 centímetros no comprimento, 2 centímetros na largura, 2 centímetros na altura. Se eu multiplicar essas três dimensões, 2 centímetros do comprimento, vezes 2 centímetros da largura, vezes 2 centímetros da altura, o resultado desse volume vai ser 8 centímetros cúbicos. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume, né? Só então deu para entender? Se o seu empilhamento, né? Se o objeto que você deseja calcular o volume tiver a forma de um paralelepípedo ou de um cubo, você pode fazer uma multiplicação envolvendo as três dimensões: comprimento, largura e altura. Não esqueçam disso, tá legal? Então, volume de cubo ou de paralelepípedo pode ser calculado através de uma multiplicação: comprimento, largura e altura. Ok? Vamos treinar? Vamos fazer alguns exercícios aí? Pessoal, e aí? Foi de boa o primeiro exercício? Alguém pausou o vídeo, tentou fazer? Sim? Não? Tá? Bom, então quem não tentou pausar o vídeo, não tentou fazer ainda, serve de exemplo esse. Fica para pausar no próximo. Aqui a gente tem dois paralelepípedos. E nós sabemos as dimensões desses paralelepípedos. E temos que calcular o volume, né, o espaço ocupado por esse paralelepípedo. Aqui, ó, o comprimento dele é 4 metros, a largura é 1 metro e a altura 2 metros. Então, para a gente calcular o volume, né, nós acabamos de ver aí que basta multiplicar as três dimensões. Eu nem tenho, né, os cubinhos, os bloquinhos aqui. Não dá para a gente ter a noção de contagem, não dá para contar. Então é mais fácil a gente multiplicar mesmo as três dimensões. Pego aqui os 4 metros do comprimento, multiplico por 1 metro da largura e multiplico ainda por 2 metros da altura. Quando eu multiplicar essas três dimensões, eu vou ter o volume aqui do item A. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 8, aqui ó, metros cúbicos, né? A gente está trabalhando com a unidade de medida metro cúbico, certo? Esse é o volume, então, do bloquinho do paralelepípedo do item A. No item B, mesma coisa, né? Vamos calcular o volume. Como que a gente vai calcular o volume aqui, ó? O volume vai ser igual, né, ao produto, né, a multiplicação das três dimensões. Esse paralelepípedo tem 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e ainda tem 3 metros de altura. Certo? Então, vou multiplicar essas três dimensões e vou encontrar o volume. 2 vezes 1 é 2, vezes 3 dá 6. 6 metros cúbicos, né? Ó, metro, metro, metro. Então, a gente vai ter o volume em metros cúbicos. Esse foi o primeiro exercício. Tem mais 4 ainda, gente. Então, para cada exercício que eu colocar aí na sua tela, dá um pause, tenta fazer, depois dá play para corrigir e ver se acertou.
Vamos lá para a segunda questão. Bom, nessa questão diz aí que o Reginaldo comprou uma piscina para sua casa e a piscina tem essas dimensões, né? A gente pode ver aqui, ó, que ela tem 2 metros, vou colocar aqui, ó, 2 metros de largura, tem meio metro de altura e tem ainda 1 metro de comprimento. Tá? O meu desenho não ficou muito fiel às medidas, mas é só um desenho, tá? Então essas são as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Professor, se eu inverter a ordem do comprimento com a largura, vai mudar alguma coisa? Ou da altura? Não, tá, gente? Você vai multiplicar os 3 números, dependente da ordem que você vai escrever eles, tá? Ah, eu acho que essa aqui é a largura e esse é o comprimento. Ou eu acho que esse é o comprimento e essa é a largura. Tanto faz, tá? Geralmente a gente pega o comprimento como a maior medida. Então seria o comprimento 2 metros e a largura 1 metro. Mas isso aí é o de menos. Para a gente calcular o volume, o que a gente deve fazer? Multiplicar as 3 dimensões. 1 metro, ou melhor, vamos começar com 2. 2 metros do comprimento vezes 1 metro da largura vezes meio metro da altura. Vamos lá, ó. Qual vai ser esse volume? 2 vezes 1 é igual a 2. E agora eu tenho que multiplicar o 2 pelo 0,5. Vamos lembrar como é que faz multiplicação de número decimal? 2 vezes 0,5. 2 vezes 5 é 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 que subiu dá 1. Então eu multiplico como se nem tivesse vírgula, né? Reparem que eu fiz a multiplicação e nem me preocupei com a vírgula. Mas agora, no resultado, eu considero isso aqui, ó. Tem um algarismo após a vírgula, né? Tem uma casa decimal. Então aqui no resultado também tem que ter uma casa decimal. Certo? Contei ali uma casa decimal, vou colocar a vírgula. Então deu 1,0. Ou seja, 1, né? 1 metro cúbico. Esse é o volume dessa piscina aí. 1 metro cúbico. Ok? Próxima questão aí. Só nessa questão aí a gente viu que o Ricardo, né, o que ele fez? Ele cortou 6 quadrados iguais a esse aqui, de cartolina, e depois ele colou esses 6 quadrados e formou um cubo, né? A gente sabe aí que um cubo, ele tem 6 faces, né? E as 6 faces desse cubo são os 6 quadrados, né? Como a gente pode ver no dado. Cadê o dado que eu tinha aqui? Aqui, ó. Olha só, esse dado aqui ele é um cubo. Ele tem 6 faces, né, que são numeradas de 1 a 6. Então foi isso que o Ricardo fez. Ele pegou 6 quadrados de cartolina iguais a esse aqui e montou um cubo. Repare que, como os quadrados de cartolina têm tem os lados, né, medindo 8 centímetros, na hora que ele monta o cubo, as arestas todas ficam com 8 centímetros também. E aí, para a gente calcular o volume desse cubo, o que a gente precisa fazer? Multiplicar essas 3 dimensões. Pega a medida do comprimento, multiplica pela largura, multiplica pela altura. No caso do cubo, são todas iguais, né? Então, é 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 8 centímetros. Bom, vamos lá multiplicar, ó. 8 vezes 8 dá 64. E 64 vezes 8, vamos montar a conta aqui, ó. 64 vezes 8, 8 vezes 4 é 32, põe o 2, sobe 3, 8 vezes 6 dá 48, mais 3 que subiu, 51. Então deu 512. Repare que agora a nossa unidade de medida está em centímetros. Centímetro, centímetro, centímetro. Então o nosso volume vai ficar em centímetros. Opa! Olha o professor escrevendo errado. Centímetros cúbicos, né? Então esse cubo que o Ricardo fez, né, de cartolina, tem um volume de 512 centímetros cúbicos. Certo? Próxima questão. Nessa questão você viu que vai ser construída uma piscina que tem 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de profundidade? É isso aí. Então essa piscina ela tem a forma de um paralelepípedo, né? Vamos desenhar aqui, ó. Vamos lá, ó. Mais ou menos, né? 8 metros de comprimento, 5 metros de largura
e 1,5 m de profundidade. Tá? Então essa seria a nossa piscina. 8 metros de comprimento, 5 metros de largura, 1,5 m de profundidade. Qual é o volume de terra que eu vou ter que tirar lá do quintal da minha casa para conseguir montar essa piscina, né? O volume de terra, né, o espaço ocupado pela terra que vai ser retirado para colocar a piscina, vai ser o volume, né, dessa piscina aqui. 8 vezes 5 vezes 1,5. Então, para a gente calcular o volume desse paralelepípedo, basta multiplicar as três dimensões. 8 metros do comprimento, vezes 5 metros da largura, vezes 1,5 m da altura. Vamos lá, ó. 8 vezes 5 dá 40. Agora eu tenho que multiplicar o 40 pelo 1,5. Como é que eu vou multiplicar o 40 pelo 1,5? Eu vou multiplicar só por 4, tá? E depois eu acrescento um zero. Né? Lembrando que tem um zero aqui do 40. 4 vezes 5, 20. Põe o zero, sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. E agora eu acrescento o zero aqui no resultado. Bom, eu multipliquei o número decimal sem me preocupar com a vírgula, mas agora eu preciso colocar ela, né? 1,5 tinha uma casa decimal, né? Um algarismo após a vírgula. Então aqui o meu resultado também tem que ter uma casa decimal, que vai ser esse zero aqui. E vem aqui e coloca a vírgula. Então ficou 60,0. 60 metros cúbicos, né? Esse é o volume de terra que vai precisar ser retirado para colocar a piscina lá no quintal. 60 metros cúbicos de terra. Deu para entender, gente? Última questão aí na sua tela. Bom, nessa questão nós queremos saber qual sólido tem um volume maior. Se é o cubo com aresta de 4 metros ou se é o bloco, né, o paralelepípedo aqui, com as dimensões de 8 metros de comprimento, 4 metros de largura, 2 metros de altura. Bom, para a gente saber qual dos dois sólidos tem o maior volume, vamos calcular o volume dos dois, né? No caso do cubo, se a aresta do cubo é 4 metros, a gente sabe que o comprimento é 4 metros, a largura é 4 metros e também a altura é 4 metros. Então, o volume aqui vai ser igual a 4 metros do comprimento vezes 4 metros da largura vezes 4 metros da altura. E aí, vamos chegar no seguinte resultado. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4, ó, vamos colocar aqui a continha. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 16 vezes 4 deu 64. Bom, a unidade de medida vai ser metro, 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 portanto, metro cúbico. Então, o volume do cubo é de 64 metros cúbicos. Vamos encontrar agora o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo vai ser o produto das três dimensões, né? 8 metros do comprimento, vezes 4 metros da largura, vezes 2 metros da altura. Beleza? Vamos lá, multiplicando. Ó. 8 vezes 4 é 32. 32 vezes 2, fazer a conta aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Deu 64 metros cúbicos. E aí? Qual dos dois sólidos tem o maior volume? Nenhum dos dois, né? A gente pode afirmar que o volume do cubo e do paralelepípedo são iguais. Os dois têm o mesmo volume de 64 metros cúbicos. Pessoal, e terminamos aí então a nossa última aula da playlist, a aula número 73. Gostaria muito de agradecer a todo o apoio que eu recebi, as mensagens de carinho, aos joinhas, tá? E o grande número de inscritos que eu ganhei durante esse ano. Um grande beijo a todos e até o 6º ano.